Diga assim: o meu momento não me define. Diga agora com fé: o meu momento não me define. Eu gostaria muito que a nossa vida fosse linear. E você também. Eu gostaria que durante a nossa existência terrena, nossa peregrinação na terra, nós não tivéssemos nenhuma oscilação. Onde nós pudéssemos servir a Deus de uma forma tranquila, onde pudéssemos caminhar de forma consistente, sem oscilação em nenhuma área da nossa vida. Mas pena que a vida não é assim. A vida não é linear. Passamos por momentos difíceis. Por mais que você se prepare financeiramente, por mais que você estude um pouco sobre educação financeira, você possa gerir muito bem as suas finanças, passamos por momentos difíceis e por imprevistos, não é verdade? Por mais que você cuide do seu corpo, por mais que você faça exercícios físicos, por mais que você se alimente muito bem, às vezes pode ser que mesmo assim alguma coisa apareça e você possa estar se sentindo menos bem. Por mais que o seu casamento tenha sido uma bênção até hoje, por mais que você cuide da sua esposa, do seu marido, também no casamento enfrentamos oscilações. Eu gostaria que as nossas emoções fossem lineares também, a ponto de todos os dias você pular da sua cama e dizer assim: e glória a Deus, eu acordei, e mais um dia. Mas não é assim. Não são assim todos os dias. Existem dias que você sai da cama, mas parece que a cama não sai de você. Existem dias que você levanta querendo não levantar. Existem momentos difíceis. Existem períodos que ficamos mais tristes. Existem momentos que a gente não quer falar com ninguém. A vida é feita de momentos, mas momentos não definem a nossa existência. A sua vida não pode ser definida por algum momento que você está atravessando. Talvez você teve um mês difícil financeiramente. E você está enfrentando um momento difícil na sua vida financeira, porque isso pode acontecer com todos nós. Mas momentos não definem a nossa história. Sabe qual que é a estratégia do inimigo? A estratégia do inimigo é pegar o seu pior momento e bater uma fotografia. E fazer daquele momento a definição da sua existência. O inimigo pega um momento muito ruim da sua caminhada, da sua trajetória, e pode ser que ele esteja fazendo isso exatamente agora, e diz: esse aqui é você. Eu me lembro de um episódio, eu fui atleta profissional, e nós fomos para uma competição na Ásia, eram os melhores times da Ásia, havia uma expectativa no país inteiro, e lá fomos nós para essa competição. E quando chegamos nessa competição, fomos lá competir com outro time adversário, e aconteceu que nós perdemos aquele jogo, e fomos eliminados. Eu não sabia e não percebi isso. Tinha um fotógrafo ali próximo à beira do campo, e naquela tristeza iminente da eliminação daquele dia, um país inteiro frustrado, porque nós tínhamos uma grande expectativa, eu assentei-me no gramado e comecei a chorar. Coloquei as mãos na cabeça, eu disse: não acredito. Era uma oportunidade que eu tinha, e eu comecei a chorar, e de repente veio um jornalista, um fotógrafo melhor dizendo, clique. E no outro dia, estampado no Jornal Nacional daquele país, tinha minha foto com as mãos na cabeça e uma frase em cima: fracasso. E milhares de pessoas viram, e milhões de pessoas visualizaram a minha foto com a mão na cabeça dizendo: fracasso. E quando eu vi aquela fotografia, sabe o que aconteceu? O inimigo falou no meu ouvido dizendo: essa é a fotografia da sua história. E eu acusei aquele golpe porque um momento difícil fez com que eu me sentisse um fracassado, e por estar passando naquele momento, o inimigo começou a trazer na minha memória momentos de fracassos que eu já havia enfrentado antes daquilo. Então quando eu olhava aquela fotografia, eu dizia assim: a minha vida é isso, ó. Eu sou um fracasso. A minha vida é isso, ó. Eu sou uma pessoa que não consegue. E eu venho hoje te ensinar algo que eu aprendi do Espírito Santo, que a sua condição e o seu momento não define a sua história. Eu não me sinto um fracassado porque naquele momento não deu certo. Eu sei que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Mas Deus está falando para você hoje, que está enfrentando um momento difícil:
Eu talvez não sei qual é a área da sua vida que está sendo difícil. Talvez seja na sua vida espiritual, você não consegue orar, você não consegue falar com Deus. Aí o inimigo vem, coloca uma fotografia dizendo assim, assim é você. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. O seu momento atual não te define. Você não é definido por um momento. A especialidade do inimigo é essa. E quantos casamentos estão vivendo isso? Por estarem enfrentando uma crise, estão dizendo assim, o nosso casamento nunca deu certo. Não faça de uma briga uma definição do seu casamento. Não faça de um momento difícil financeiramente um jargão do inimigo dizendo você é uma pessoa falida. Você é um derrotado porque você não é definido por um momento. A sua condição atual não te define. Eu vou te provar na Bíblia que a estratégia do inimigo é pegar um momento baixo, um momento de dificuldade, um momento complicado da sua vida e te mostrar que aquilo ali é a definição da sua existência. Se você pegasse uma fotografia de José na cova, você diria o quê? É um prisioneiro, um presidiário, alguém que está sempre na cova, mas não se esqueça, um dia ele saiu da cova e se tornou governador do Egito. Se pegássemos uma fotografia de Abraão, já velho, sem filhos, diríamos, morreu sem deixar descendência. Mas não se esqueça, Abraão é o pai de multidões. Quer ver como ir? Prepare-se para dar um glória a Deus. Quer ver como a especialidade do inimigo é pegar um momento baixo, difícil, complicado e tirar uma fotografia? Porque anote isso, fotografia pode ser um fato, mas não é uma verdade. A fotografia pode ser um fato, mas não é uma verdade. Uma fotografia pode ser um fato daquele momento, mas não é uma verdade absoluta de uma vida e de uma história. Aquela fotografia que tiraram a meu respeito era um fato, mas não é a verdade da minha vida. Eu não sou um fracassado, assim como você não é um fracassado. Eu sinto que Deus está aqui falando com você. O inimigo tenta fazer isso com todo ser humano na terra, e ele não modificou a estratégia com Jesus. Com quem? Com quem? Jesus passou um momento difícil. Sabia que ele passou um momento difícil? Qual foi o momento mais difícil da vida de Jesus? A cruz. Porque foi na cruz, ali, que nos ombros dele pesou o pecado de toda a humanidade. Naquele momento, o pior momento da existência, onde ele já estava cansado como homem, já havia subido a via crucis, toda a crucificação, da crucifixão, como você queira. Ele já tinha apanhado muito com chicote azorrague nas suas costas. Ele já tinha sofrido bastante. Cuspiram nele, bateram muito nele. E ele está na cruz, cansado, buscando forças da fraqueza. Ele está ali. Até então o inimigo não havia tirado nenhuma foto dele. Mas quando ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E ali colocaram uma coroa na cabeça dele, bateram com uma cana, e aquilo enfincou os espinhos, e aquela imagem de Jesus caído, e de repente ele expirou. Quando ele expira na cruz do Calvário, o diabo também vai e tira uma fotografia dizendo, esse é o Jesus que vocês servem. E essa fotografia ecoa até hoje dentro de algumas igrejas, e virou até monumento. A fotografia de um Jesus crucificado, caído, fraco. Virou até um crucifixo no peito de muita gente dizendo, esse é o meu Jesus, e é por isso que eu não uso. Porque a imagem exata de Jesus não é aquele foi apenas um momento da vida de Cristo. A imagem exata de Jesus, João viu lá no Apocalipse, quando ele chega diante de Deus e diz assim, Senhor, o que é isso? Eu vi, e não é mais o cordeiro, agora ele é um leão, e os seus olhos não tem mais um semblante caído, os seus olhos são como chama de fogo, e os seus pés são como latão reluzente, a sua face brilha como o sol ao meio-dia. Eu não creio naquele Cristo vencido com semblante abatido e de dor. Eu creio num Cristo montado num cavalo branco, na sua coxa está escrito o cavaleiro, aquele que sai poderoso para vencer. Ele é o Senhor e o nome dele está acima de todo nome. A imagem de Jesus não é daquele momento. A imagem de Jesus agora não tem mais uma coroa de espinho, mas uma coroa de glória. Mas não pegue um momento da existência e diga que é a definição, porque não é. Eu sinto que Deus está falando com você.
É um momento, é apenas uma fase. Só que qual é a nossa tendência? Quando enfrentamos um momento difícil, nós pensamos que aquilo vai ser a definição da nossa existência. Eu já passei períodos também difíceis e até períodos que eu fiquei doente. Quando eu fiquei doente, eu pensava assim, eu vou ser para sempre isso. Eu serei para sempre um doente. Porque aquela enfermidade demorou a passar, então eu já começava a imaginar daqui a alguns anos eu vivendo com aquela enfermidade. Mas eu não sabia que um momento não define a minha história, é apenas um momento. Só que quando a gente está enfrentando aquele momento, parece que aquilo não vai passar nunca. E eu sinto Deus falando com você, dizendo assim, é apenas um momento, daqui a pouco isso vai passar. É apenas uma fase, logo isso vai terminar. Abra sua Bíblia por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 11. Muitas pessoas estavam dizendo assim, será que ele não vai ler a Bíblia hoje? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, calma que nós vamos usar muito a Bíblia ainda. Atos capítulo 9, versículo 11, diz assim, ordenou-lhe o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita, procura em casa de Judas, um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Viu um homem chamado Ananias entrar, impor-lhe as mãos, para que ele recupere a vista. Respondeu Ananias, Senhor, há muito ouvia falar acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Deixa eu te explicar isso. Nós temos um personagem chamado Saulo, diga comigo Saulo. Saulo, ele era terrível, era um homem cruel. Ele era tão cruel que quando apedrejaram um cidadão chamado Estevão, um mártir da igreja, as vestes de Estevão foram colocados aos pés desse homem chamado Saulo. E ele ficou observando aquela cena, uma pessoa sendo apedrejada. Saulo era cruel. Era tão cruel que ele chegou diante dos principais da sinagoga, dos sacerdotes, e disse assim, gente, me deem cartas de autorização para que se eu encontrar algum cristão, eu possa prender esse cristão. E sabe o que os oficiais fizeram? Saulo, estão aqui as cartas. Onde você encontrar um cristão, você pode prender. Essa é a história. Você que já conhece, você relembra. Você que não conhece, eu estou localizando você. Saulo então pega aquelas cartas, quem está entendendo diz amém. Ele coloca debaixo do braço e diz assim, agora vocês vão ver. Eu estou saindo daqui, eu vou lá para Damasco. E quando eu chegar em Damasco, eu vou prender todo mundo. E eu vou colocá-los na prisão, eu quero ver quem que vai sair. Paulo pega as cartas e Paulo vai. Quando ele chega no meio do caminho, uma luz brilhou. No meio do caminho ele tem um encontro com uma luz tão forte, mas tão forte que ele para e ele olha, tenta olhar para a luz, não consegue. E ele faz uma pergunta, quem és tu? E de dentro daquela luz sai uma voz dizendo, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele fica cego e ele começa a tatear até encontrar uma casa e ali ele fica. Em contrapartida tem um homem chamado Ananias, diga comigo Ananias. Um homem de Deus. Ananias está na presença de Deus. E Deus diz, Ananias, vai na rua chamada direita. Lá você vai encontrar um homem chamado Saulo. Ele está orando, acabou de ter um encontro com Jesus. Quem tem um encontro com Jesus ora. Ele está orando. Vai lá que ele está orando. E Ananias chega para Deus e diz assim, Deus, Bíblia Sagrada, eu tenho ouvido falar desse homem. Ele é cruel. Senhor, eu vou lá. Ele mata os cristãos. E outra, estou sabendo que ele tem até autorização para prender a gente. E Deus dizendo, Ananias, vai lá. O diagnóstico de Ananias a respeito de Paulo é esse. Ele é cruel, ele mata os crentes, ele é um perseguidor, ele tem cartas, ele não presta. Esse homem, Senhor, é da pior espécie. Olha o diagnóstico que Ananias dá para o Senhor a respeito de um homem. Só que para Deus, a visão que Deus tem a respeito de Saulo é outra. Ananias está dizendo, ele não presta, é perseguidor, ele mata crente, ele faz isso, ele persegue. Aí Deus olha e fala assim, Ananias, isso ele é para você. Para mim, ele é um vaso escolhido. Tem gente que já está entendendo. A sua condição não é definida pela palavra de ninguém. Para os outros, Saulo não prestava. Para Deus, Saulo era um vaso escolhido. Ananias,
observou a condição de Saulo e deu o diagnóstico, mas Deus não te olha por causa da sua condição. O propósito que Deus tem na sua vida é tão grande que vai além da situação que você está hoje. Ele estava como perseguidor, mas ele não era um perseguidor para sempre. Você está entendendo? O que define a sua vida não é o diagnóstico de Ananias, não é o diagnóstico dos homens. Você é definido pela palavra de Deus, não por aquilo que as pessoas dizem a seu respeito. Porque se você for definido por aquilo que as pessoas dizem a seu respeito, você nunca estará bom o suficiente para agradar a todos. Como que Jesus era definido? Mateus capítulo 11, para todo mundo, Jesus, um beberrão, comilão, um glutão, anda com pecadores. Assim era Jesus para muitos, mas para Deus, quando Deus olha para Jesus, Deus dizia assim: eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você não é definido por aquilo que as pessoas dizem a seu respeito. Você é definido pela palavra que o Senhor diz a seu respeito. Quem quer conhecer o que o Senhor diz a nosso respeito? Jeremias capítulo de número 29, versículo 11. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Prepara aí para dar um glória a Deus. Porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês. Diz só até aí. Diz diga forte comigo, diz Você quer conhecer o que Deus diz a seu respeito? Sempre que a Bíblia, nós temos teólogos aqui, sempre que a Bíblia diz assim, olha, assim diz o Senhor, o pastor tem que falar mais nada. Porque quem está falando é Deus. Assim diz Quando você está lendo a Bíblia, você pode ler as histórias, etc. Agora, quando a Bíblia fala assim, assim diz o Senhor, para e anota. Por quê? Porque a palavra de Deus não muda. Deus não fala uma coisa lá, depois muda de ideia. Sempre que Deus fala, a palavra dele é viva e eficaz. A palavra de Deus permanece para sempre. Céus e a terra pode passar, mas a palavra de Deus vai durar para sempre. E olha o que Deus diz a seu e a meu respeito. Olha só. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu, Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês. Jeremias 29, 11. João, consegue colocar para nós? Planos que tenho para vós. Planos de fazê-los... Não, você leu isso aí de uma forma desanimada. Planos de fazê-los e de não causar dano. Planos de dar a vocês uma esperança e Não, você não está animado na presença de Deus. Deus traz você até aqui. Deus tira você da sua casa. Ele te atraiu, Ele te chamou até aqui. Você entra na presença de Deus. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, está dizendo assim: meu filho, o seu momento não te define. Eu vou falar com você o que te define. Aí você lê assim, ó: plano de prosperar, dar um futuro, uma esperança. Só faltou falar o Oxi. Eu preciso que você entenda isso. Você vai desfrutar daquilo que você acredita. Deus te trouxe até aqui e está te dizendo assim: o seu momento não te define. Você é definido pela palavra que sai da boca de Deus. Aí Ele está dizendo assim: sabe os pensamentos que eu tenho sobre vocês? Sabe os planos que eu tenho para vocês? Sabe o que eu tenho preparado para vocês? Eu tenho preparado para vocês um plano de prosperar a vida de vocês, para dar um futuro e para dar uma esperança. Alguém pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia! Esses são os planos de Deus para nós. Paulo estava como perseguidor, mas não era. Você pode estar, mas não ser. E tem muita gente que diz: eu sou um doente. Não, você está enfrentando uma enfermidade. Eu sou um falido. Não, você está enfrentando essa dificuldade. A sua vida não é definida por um momento. Se eu trouxer uma criança, no culto anterior eu trouxe meu filho, eu perguntei para ele: filho, não havia combinado nada. Ele estava aqui assistindo o culto, eu disse: filho, como é que você lembra do rei Davi? Quem era Davi? Ele pegou o microfone, não vamos fazer isso do tempo. E ele disse assim: Davi, pai, foi aquele que matou o gigante. Toda criança conhece assim, adulto também, amém ou não amém? Mas nem foi assim. 2 Samuel, capítulo 11, salvo erro. 2 Samuel, o rei Davi está passeando no seu palácio, no tempo que os reis saíam à guerra. O rei Davi estava em casa, mente desocupada. Estar descansando é diferente de ter a mente desocupada. Você pode descansar, mas sua mente precisa estar no Senhor. Davi está passeando no seu palácio, vai para um lado, vai para o outro, acordou tarde, estava com preguiça. E ele está no seu palácio andando de um lado para o outro.
De repente, não deveria estar ali porque os reis estavam na guerra. Ele olha para um lado e ele vê lá longe uma mulher tomando banho. Davi para e diz: interessante. Davi chama aquela mulher, faz o que não deveria fazer. A mulher era casada. Manda matar o marido daquela mulher e faz de tudo para esconder o seu pecado. Tenta de um jeito, tenta do outro, mas não dá. Pecado oculto não tem condição. Uma hora ele vai aparecer. Não há nada oculto que não seja revelado. Tenta esconder de um jeito, tenta esconder do outro. Você pode mudar de lugar, mas você não esconde um pecado. E outra, aquele que camufla uma transgressão jamais prosperará. O rei Davi pecou de uma maneira muito feia. Só que o Senhor trouxe isso à minha memória e disse assim: meu filho, como que você lembra do rei Davi? Como aquele adúltero ou um homem que derrubou o gigante? Eu vim hoje para trazer uma palavra ao seu coração. E se você tem fé, por gentileza, só levante a sua mão para receber isso. Não importa os erros que você cometeu até aqui. Eu sinto Deus aqui. Não importa os tropeços que você cometeu até aqui. Não importa as falhas que você cometeu até aqui. Deus está dizendo ao seu coração: você não será lembrado pelos erros que você cometeu. Você será lembrado pelos gigantes que você derrubou. Se você crê, aplauda Jesus. Aplauda Jesus, o Senhor está aqui. Aleluia. Momentos não definem a nossa história. Momentos são importantes, mas não podem definir a existência de um homem. Talvez você cometeu alguma coisa assim muito complicada no seu passado e o inimigo tirou aquela fotografia e está mostrando para você toda hora. Calma, existe um Deus que vai alterar isso. E eu tenho certeza que até o final dessa mensagem você vai ouvir a voz de Deus. O momento não pode definir a sua existência. Eu vou te provar isso com Gideão. Cadê a máquina? Essa aqui é uma máquina. Isso, minha máquina. Gideão, Juízes capítulo 6, você pode conferir na sua casa. Gideão estava malhando trigo no lagar, para se esconder dos midianitas. Gideão era o quê? Um fujão, medroso. Porque ele estava se escondendo do inimigo. Sim ou não? Estava ele aqui, ó, trabalhando, mas com medo. Ó. Como é que se trabalha com medo do inimigo? Estava em meio a uma guerra. Ele estava escondido, não estava nem na eira, estava num lagar. Estava malhando trigo, trabalhando com aquilo que ele tinha na mão, mas estava escondido, estava fugindo. Para muitos ele era um medroso, porque se fosse corajoso, enfrentava os inimigos. Mas ele é medroso. Ele estava aqui, ó, trabalhando. Para muitos ele era o que? Um medroso. Gideão estava enfrentando um momento difícil. Se olhassem para Gideão, dizia assim: esse camarada não vai em lugar nenhum, porque está enfrentando um momento difícil. Olha lá a fase que ele está passando, está escondido. Só que de repente acontece algo. Um anjo de Deus vem, para na frente dele. O diagnóstico da terra é o quê? É um medroso, é um fujão, é um covarde. Está escondido. Se fosse corajoso mesmo, estava lá na guerra, mas ele está ali, ó. O anjo aparece na frente dele assim e diz: Gideão. Voz firme, né? O anjo não vai chegar. Gideão. Gideão. Varão valente, valoroso. O Senhor é contigo. Vai nessa sua força. Deus enxerga coisas em nós que os momentos faz com que nós não conseguimos enxergar. Vou repetir porque tem gente que está vivendo um momento tão difícil que Deus está falando, a gente tem que falar várias vezes. No momento da dificuldade, Deus enxerga em nós forças que nós não sabemos que temos. Para muitos é um covarde, um medroso, um fujão. Para Deus, varão valoroso, valente. Vai nessa sua força, levante a sua mão. O momento atual não te define. É o que Deus está falando para Gideão. Você ainda vai fazer muitas coisas em meu nome. Em meu nome você ainda vai conquistar muita terra. Em meu nome você ainda vai conduzir o meu povo. Alguém que acredita nessa palavra? O momento atual não te define. Vai nessa tua força. Que força? A força que eu sei que você tem. Deus está dizendo que você tem. É porque você tem. Mas a circunstância, eu não sou definido por essa condição. Eu sou definido pela palavra que vem do Senhor. Você pode aplaudir a Deus por isso. Aleluia. Quantas vezes nós não enxergamos a força que temos por causa das circunstâncias? Escuta só. Deus não te vê como os homens vê. Aprenda isso.
Você não é definido pela palavra dos outros. Você também não é definido pelo olhar dos outros. Você também não é definido pela condição atual. Porque às vezes, eu sinto Deus aqui, às vezes, os homens não enxergam o seu real valor. Às vezes os homens não enxergam quem é você. Às vezes o pastor não enxerga quem é você. Às vezes o seu chefe não enxerga quem é você. Mas Deus sabe bem quem você é. Vou te provar. Davi. Deus chega para Samuel, que era o grande profeta, e diz: olha, vai lá na casa de Jessé, belemita. Lá na casa de Jessé tem um rei, um dos filhos dele é o rei de Israel. Jessé pega os 7 filhos, só que deixa Davi escondido lá com as ovelhas. Na cabeça de Jessé, poderia ser qualquer um deles, menos Davi. Na cabeça de Jessé, todos tinham potencial, menos Davi. Porque se Davi tivesse potencial, ele estaria no banquete. Quando se recebia um profeta na sua casa, você não servia um cafezinho e botava na mesa com bolacha. Você fazia um banquete. Então era uma festa. Eu imagino Davi dizendo assim: e aí, o que vai acontecer lá em casa? Está vindo um profeta. Ele vai ungir o novo rei. E aí, Davi? Não, você não foi convidado não. Você vai ficar aí cuidando das ovelhas. Imagina a autoestima de Davi. Mas Davi estava lá, cuidando das ovelhas, no anonimato, mas estava lá. Ninguém enxergava Davi, mas havia um Deus que já havia enxergado Davi. Não enxergava. O profeta Samuel chega diante de Deus e diz assim: peraí, deixa eu só arrumar. O profeta Samuel chega diante de Deus e diz assim: tragam-me os seus filhos, Eliabe, Abinadab, Samá. O primeiro entra. Quando entra o primeiro, Deus diz assim: Samuel, não é esse não. Aí Samuel, então tá. Vem o segundo, aí Samuel vai colocar a mão, também não é esse. O terceiro é o pior, que quando entra o terceiro, Deus diz: tão pouco é esse. Já pensou se você fosse o terceiro? Deus diz assim: esse não é, esse aí que não é mesmo. Entre aspas é isso. Samuel quer ungir o primeiro, Deus diz: não é esse. Aí entra o segundo, aí Deus diz: também não é esse. Quando entra o terceiro, Deus diz: tão pouco esse aí, ó. Eu acho que ele tem que fazer depois uma cura interior. Imagina como é que ele ia ficar frustrado. Passa os 7 filhos. Quando passa os 7 filhos, o que acontece? Não é nenhum desses. Aí o profeta pergunta: acabaram-se os meninos, os mancebos? Acabaram os seus filhos? Aí Jessé lembra: tem um que está lá escondido. Samuel não olhou, Jessé não olhou, os irmãos de Davi não olhou o potencial que ele tinha. Não enxergaram que aquele pequenininho era o novo rei de Israel. Sabe o que eu vim te dizer? Que às vezes os homens não enxergam quem você é em Deus. Às vezes os homens não conseguem ver o talento que você tem. Não se preocupe, existe um Deus lá no céu que tem um lugar reservado para você. E o profeta diz: ninguém vai se assentar nessa cadeira enquanto ele não chegar. Meu Deus do céu, existe um lugar. Esse Deus já te enxergou faz tempo. É só questão de tempo para você ocupar a posição que ele tem preparado para você. Alguém acredita e recebe nessa palavra? Alguém pode aplaudir Jesus nessa noite? Aleluia. Meu Deus. Circunstâncias não te definem. Palavras dos homens não te definem. A forma que os homens te enxergam também não te define. Você é definido pela palavra de Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa: sem Cristo nós não conseguimos absolutamente nada. Somente Cristo pode reverter os momentos ruins, de luto em luta, de fracasso em triunfo. E eu vou te provar na Bíblia Sagrada. Por isso nós precisamos de Cristo Jesus. Sem Cristo Jesus nós não conseguiremos absolutamente nada. Sem Cristo Jesus momentos ruins se tornam em fracasso e pedras no nosso caminho. Por que você precisa de Jesus? Porque a Bíblia diz em Romanos que em Cristo nós somos mais do que? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Por que em Cristo e por meio de Cristo? Eu vou te explicar. Você que gosta de Bíblia, anota isso. Todas as vezes que alguém se apresentava diante de Deus, ele tinha que se apresentar por meio de um cordeiro. Levítico diz isso. Toda vez que você chegava diante de Deus, o pecador tinha que trazer um cordeiro. Se o cordeiro fosse bom, o pecador seria aceito. Se o cordeiro fosse ruim, o pecador seria rejeitado.
Então, quando se chegava diante de Deus, você não pode se achegar por causa das suas obras, porque ninguém aqui é bom o suficiente, nem esse que vos fala. Nós não somos bons, porque a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Nós não podemos se achegar a Deus por causa da nossa justiça. Então nós temos que se achegar a Deus por meio de um cordeiro. E quando você chega diante de Deus, Deus não olha para você, Deus olha para quem? Por isso que Jesus estava dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for Por isso que o autor aos Hebreus diz assim: tendo pois ousadia para entrar no santuário de Deus por meio do sangue do... Você está entendendo? Por que nós somos mais do que vencedores? Por causa da nossa força? Porque nós somos bons o suficiente? Não. Porque quando Deus olha para nós, Deus nos dá a vitória por causa do Cordeiro. É por isso que a Bíblia diz assim, que em Cristo nós somos mais do que... Se você quiser vencer sozinho, você vai chegar diante de Deus e nunca vai ser bom. Nunca vai estar bom. Agora, quando você chega através do sangue do Cordeiro, Ele olha o Cordeiro e diz assim: por meio do Cordeiro, vocês são mais do que... Aplauda Jesus, porque Ele é digno de honra. Aleluia. Jesus Cristo é o único que transforma momentos ruins de derrota em triunfo. Alguém acreditou? Havia um discípulo chamado Pedro. Como era o nome dele? Pedro era um homem difícil. Pensa num homem complicado. Por que ele era difícil, pastor? Porque Pedro, ele era um cara que ele era muito turrão, sabe? Ele tinha a opinião dele bem informada. É tão difícil lidar com gente que já tem a opinião bem formada, que não entra mais nada. Não aprende mais nada. Uma pessoa definida, entre aspas. O copo está cheio, não tem mais lugar para nada. Pedro era assim. Certa vez, ele quis até discutir com o mestre. Jesus chega para ele e diz assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele disse: ah, Jesus, pode todo mundo te negar, eu não te nego. Sabe o que ele está querendo dizer? O senhor está errado, eu estou certo. Ele chega para Jesus e diz assim: olha, pode todo mundo te negar, eu não te nego. Jesus acabou de dizer que ele vai negar, só que ele está dizendo: não, Senhor, eu estou dizendo que eu não nego. É a minha palavra contra a sua. Jesus diz: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Ele: eu não te nego. Ok, chega, os soldados prendem a Jesus. Pedro está seguindo Jesus de longe. Já começou errado aí. Pedro começa a seguir Jesus de longe. De repente chega alguém, os soldados dizem assim: você é um deles. Sabe o que Pedro diz? Você é um deles. Pedro fala assim: eu nem conheço ele, não sei nem quem é. De repente anda mais um pouquinho, alguém fala: ei, peraí, você é um deles. Não conheço tal homem. Pela 3ª vez alguém aborda Pedro e diz: mas você fala como um deles. Pedro diz assim, começa a praguejar, falar palavras de baixo calão, dizendo: eu não conheço esse homem. Quando ele diz pela 3ª vez, o galo canta. Você escolheria um homem desse para andar com você? Você escolheria sim ou não? Seja sincero. Acho que não. Ele era tão precipitado que Jesus está ali para ser preso no Getsemane. Pedro, ao ver aquelas coisas, Pedro já sai tirando a espada dele e tenta dar no pescoço do soldado Malco. No pescoço, pastor, pegou a orelha. Mas eu nunca vi alguém mirar numa orelha. Ele tentou dar, eu acredito, no pescoço, só que pegou a orelha. Ele baixou, pegou só um pedaço da orelha. O nome do soldado era Malco. Jesus fala: Pedro, o que você está fazendo, Pedro? Nós vamos fazer uma chacina aqui, um negócio. Guarda essa espada aí. Aí Pedro guarda a espada e fica quietinho. Pedro fazia tudo errado. Pedro era precipitado. Pedro falava demais. Pedro tomava atitudes assim. Quem é que vai promover um homem desse? Quem vai acreditar num homem desse? Só o mestre, Jesus de Nazaré. Pedro tipifica muito das nossas atitudes. Jesus olha aqueles momentos. Só que quando Jesus está finalizando a sua obra na terra, Jesus diz: gente, eu estou indo para o Pai. Eu vou preparar um lugar para vocês. Sabe o que ele fala? Gente, eu estou indo, eu preciso que alguém assuma a igreja. Ele vira para trás e diz: Pedro, você vai dar sequência nesse trabalho. Mas aquele homem que naquele momento errou, naquele momento deu a espadada, naquele momento ali negou a Cristo. Eu acredito que Jesus olha para todo mundo e diz: foram momentos. Foram apenas momentos. Deus conhece o seu coração e não define a sua história por um momento. Pedro prega um sermão, 3.000 almas se convertem. E Jesus estava querendo nos dizer uma coisa: se eu ficasse olhando para aquele momento que ele me negou, hoje ele não daria o fruto que ele está me entregando. Jesus não olha para você por causa dos momentos baixos que você vive.
Jesus olha para você pelo potencial que Ele sabe e já depositou em você. Você está entendendo? Eu estou hoje ministrando para pessoas que estão passando por momentos difíceis. Eu não sei qual é a área da sua vida que você está enfrentando um momento. É só um momento. Eu vou repetir de novo, é só um momento. Sabe o que é? O inimigo, ele mente tanto. Eu me lembro de um dia que eu preguei aqui. A igreja estava assim, ó. Tinha 10 pessoas, 5 aqui, 5 ali. Estava vazia. E eu preguei. Quando eu subi a escada do gabinete, assim, eu subi cabisbaixo. E o inimigo diz assim, desse jeito é que você continua sonhando em ganhar uma cidade inteira para Jesus. Aquilo doeu. Veio como uma flecha no meu coração. Eu parei. Eu disse, é verdade, né? Eu acho que eu estou sonhando muito alto. E quando eu entrei no gabinete, o Espírito de Deus disse assim, meu filho, é apenas um momento. É apenas um momento. Acontece com todos nós. Momentos difíceis nós atravessamos, mas o problema é que naquele momento, no calor do momento, a gente pensa que vai durar a vida inteira. E eu sinto Deus dizendo para nós assim, é apenas um momento. Ah, mas parece que esse momento nunca passa. Daniel capítulo 2, versículo 21. Eu sou o Deus que muda o tempo e as estações. Ele permite momentos na nossa vida. Eu gostaria, lembra que eu comecei a mensagem dizendo isso, que a vida fosse linear até descobrir que mares tranquilos não produzem bons marinheiros. Deus permite os momentos difíceis simplesmente para provar a nossa fé, para nos trazer robustez, para nos treinar para o próximo nível. Eu não sei como é que foi o seu mês, o seu ano está sendo, mas é apenas um momento. Eu me lembro que quando começamos essa pandemia, quando vivenciamos essa pandemia, no início, muitas pessoas diziam, nós vamos morrer, nós todos, e acabou para nós, a raça humana será extinta, nunca mais andaremos sem máscaras, a nossa vida nunca mais será a mesma, ninguém vai poder conviver, acabaram-se para sempre os aniversários, as reuniões e etc. Eu disse assim, calma, é apenas um momento. E se Deus nos escolheu para passar esse momento, Ele sabe que temos estrutura para aguentar até o fim. E se Deus permitiu você passar por esse momento, você acha que Ele vai permitir você passar por um momento que você não aguenta? Você acha que Deus te dá uma aprovação maior do que você pode suportar? Você acha que Ele te dá uma carga maior do que você pode aguentar? Se Ele permitiu você enfrentar esse momento, é porque junto com esse momento trará o escape também necessário. E eu encerro dizendo, eu ouvi o Espírito Santo. E o Senhor me disse, diga para mim, igreja, para não esquecer, meu filho, aquilo que eu disse quando eu estava indo para o Pai. Eis que eu estou convosco todos os dias. Ele não disse assim, se vocês estiverem bem, eu estou com vocês, hein? Se o contrato assinar, eu estou com vocês. Se vocês estiverem prosperando na terra, eu estou com vocês. Se estiver saudável, eu estou com vocês. Se tiver uma vida espiritual fervorosa, eu estou com vocês. Ele para e ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Acordou disposto, Ele está com você. Acordou meio para baixo, Ele ainda continua com você. Ganhou muito dinheiro, Ele está com você. Não ganhou foi nada, Ele continua com você. Está prosperando sobre a terra, Ele está com você. Não está dando nada certo, pastor, Ele continua com você. Está com saúde, Ele está com você. Eu estou num momento de enfermidade, Ele está com você. Pastor, meu casamento está uma bênção, Ele está com você. A gente está tendo um problema aqui, pastor, outro ali, mas Ele continua com você. Ele não te abandona por causa do momento. Eu sinto que Deus está falando com alguém aqui. Curva a sua cabeça por gentileza, feche os seus olhos. Um momento não pode definir a sua história. A sua condição atual não te define. Talvez você está no calor desse momento. E o inimigo até colocou uma fotografia na sua frente, dizendo assim, esse é você, ó. Você não consegue nem orar. A sua família como está. Olha para as suas finanças. Você
Olha só para a sua família, olha só para o seu estado. E o inimigo está te mostrando essa fotografia, você está acreditando. No mesmo ano que aquela minha fotografia saiu, como eu um fracassado, foi o mesmo ano que nós fomos campeões e tiveram que tirar outra fotografia, eu com um troféu segurando nas minhas mãos. Se eu tivesse paralisado com aquela fotografia e deixado o inimigo mentir para mim, dizendo que aquela era a verdade da minha vida, talvez hoje eu não estaria aqui. Estaria jogado em algum canto de alguma rua dizendo eu sou um fracassado, mas eu não sou definido por aquilo que as pessoas dizem, por aquilo que as pessoas pensam, por aquilo que as pessoas enxergam, ou muito menos pela circunstância. Eu sou definido pela palavra que sai da boca do Eterno.